Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que nos acompanha em nosso canal. Um forte abraço a todos, uma gratidão da minha parte pela sua participação, pela confiança. Aqueles que nos acompanham, que não seguem nossa forma de viver. Nossa intenção aqui é passar uma mensagem de entendimento, de esclarecimento, de pontos importantes da palavra de Deus e que fruto podemos colher disto para o nosso bem-estar, para a nossa vida como um todo, tá certo? Para você que assiste meus vídeos, esse rapazinho aqui, ó, já mostrei uma vez, aí, ó, que foi? Que foi? Que foi? Que foi que você tá arrumando? Então ele que fica aí cantando enquanto estou falando. Tá certo? Vamos lá. Ontem foi um dia puxado, um dia pegado. Hoje é segunda-feira aqui, né? Talvez você vai assistir esse vídeo em outro dia da semana, mas hoje é segunda-feira. Mas foi um dia pegado. Essa semana vai ter festa dos 82 anos da nossa igreja aqui na região, no Ministério de Itaoca. Eu estou em Gironda, no distrito de Gironda, a qual eu moro aqui há uns 13 anos já, e congrego aqui na congregação filiada à Assembleia de Deus em Itaoca Pedra, Espírito Santo. Tá certo? Aqui, como já falei em outros vídeos, eu sou presbítero, tá? E dirigente da congregação. Tá? Meu segundo dirigente é o presbítero João Batista, o diretor, né? Os diretores aqui de Missão e Evangelismo, João Batista e José Roberto. Diretor de Mocidade aqui é José Renato e Kézia de Souza Rosa, né? Diretor do Departamento dos Casais, Diácono Gabriel e Diácono Jonas, né? E diretora, né, do Departamento Feminino, a irmã Rosilene Vieira e irmã Cleusa de Souza também, tá bom? E tem o departamento infantil, tem as professoras, se não estou enganado, Rosilene Vieira, Renata Raveira, Jaqueline Sampaio, se não estou enganado, Emily, e as assistentes, acho que é a Isabelle e a Tainara, se não estou enganado, tá bom? E o nosso líder do departamento de música é José Renato, né? Ele é o maestro aqui local da orquestra Jubal Azaf. Falei algumas coisas aí, talvez eu esqueci alguns nomes, mas essa é a composição. Temos o superintendente de escola bíblica dominical, que é o presbítero Gilberto Aparecido, né? E o seu segundo é o presbítero Valterci Pereira. Certo? Isso aí. Vamos falar de um tema interessante que eu gosto de. Nós temos que explorar a palavra de Deus e encontrar nela que às vezes, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, nós apresentamos sempre a parte bonita. Que fulano venceu, que fulano se deu bem, que Beltrano foi vencedor, porque nós queremos estimular na mente daqueles que nos ouvem, queremos estimular na mente deles esse desejo de vitória também. Nós usamos como estratégia isso, né? Esse jeito de expor a palavra. Sempre, você pode ir em qualquer segmento religioso, em qualquer igreja, seja Assembleia, seja Batista e outros, presbiteriana, ou
outras igrejas, em qualquer igreja que você for, as pessoas estão sempre estimulando, né, o exercício da fé das pessoas. Não é errado. Só que quando você parte para poder tentar explicar algumas coisas que acontecem na vida do ser humano como um todo, aí você precisa pegar aquela parte indesejável da história. Você está entendendo? Quando você lê a história de Raquel e Jacó, você fica deslumbrado com aquele cenário, que Jacó gostou de Raquel e tudo mais, foi enganado pelo seu sogro Labão, né? E entra em cena Lia, conforme se diz, ou Lia ou Leia em alguns termos, ela entra em cena, que é a irmã de Raquel. Só que quando nós mencionamos Leia, e às vezes até nas mensagens mesmo, nós temos a Leia como o oposto. Você está entendendo? Nós temos Leia como o oposto. Só que nessa trama, não vou dizer que é trama, nessa situação toda em que se envolveu a história de Jacó com Raquel, Leia entra nessa história de uma maneira totalmente fora de contexto. Mas ela foi chamada para entrar numa história, né? E acabou passando a maior parte da sua vida nesse dilema, né, entre Raquel, entre Jacó. E nós vamos aqui, não sei se vai dar tempo, porque eu recebi isso aqui porque eu tenho uma inscrição no site Chamada Meia-Noite, e eu sempre recebo alguns periódicos, ou artigos e periódicos. E eu gostei muito desse artigo aqui, e já até falei sobre ele na igreja, né? Ó, alguns vão dizer, ele tá pegando a internet. Presta atenção no texto para você ver. Então o que acontece, ó? Esse assunto aqui é de Mark Johnson, tá? Que não sei se isso aqui é uma instituição ou instituto Israel My Glory, né? Ou Israel Minha Glória, entendeu? É um artigo da Chamada Meia-Noite. Ó, você vai ver aí, não sei se dá para você ver, ó, aí ó, o nome do rapaz, certo? Eu recebi isso aqui, interessante, eu li, e deve ter mais de 5 anos isso aqui. E eu estava ali, desfolhando ali, e pensando assim, em responder algumas coisas que acontecem na vida das pessoas, que as pessoas às vezes fazem algumas perguntas, que às vezes você fica dificuldade para poder responder. Mas vamos tentar entender essa história. Se nós não conseguimos falar ela todas nesse vídeo, porque é uma história que deve dar uma hora e pouca de conversa, a gente conversa num próximo vídeo, tá bom? Grava o vídeo 1 e o vídeo 2. Qual o tema que tá aqui? Eu vou usar o mesmo tema que o rapaz usou. A moça que quase ninguém amava. É o tema que o rapaz colocou. Tá certo? Ó, vamos ler o texto. Uma das muitas coisas maravilhosas sobre a Bíblia é quão cheia ela é de pessoas reais e de seus reais conflitos. Conflitos, pensem bem, grave isso aí, conflitos. Como eles surgem, como eles aparecem. Talvez você não gerou o conflito, mas ele veio até você. Seus reais conflitos. Não é um livro estéril. Deus revestiu sua verdade com uma película através das centenas de indivíduos sobre quem ele nos fala. Bora, vamos ler. Geralmente negligenciada é Lia. Aqui o texto diz: a esposa do patriarca Jacó, que viveu aproximadamente 4.000 anos atrás. Embora a cultura antiga de Gênesis 29 a 31 nos
pareça estranha, a disfunção da família do marido de Lia soa como uma moderna novela de televisão. O relato da vida dela é fascinante, ressoando com a autenticidade da natureza humana e aproximando nossos corações através do poder do Espírito Santo. Nós só compreendemos, quando nós lemos a Bíblia, boa parte das pessoas, quando ler a palavra de Deus sobre esses temas, fala muito mais sobre Raquel do que dessa mulher. Nada contra Raquel, não desconsiderando a importância que Raquel teve nesse cenário todo que chegou até aqui. A importância de Raquel, ela é evidenciada, entendeu? Com muita clareza. Mas vamos tentar entender o que aconteceu com essa moça? Lia, a irmã de Raquel, vamos para frente. E essa história aconteceu há mais de 4.000 anos atrás. Todos nós temos desejos, sonhos, esperanças, aparições. Isto faz parte do ser humano. Lia, certa vez, foi uma menininha com toda uma vida pela frente, até que seu pai a fez casar-se com alguém que não a amava. Isso você sabe. Sua vida difícil se desdobra nas Escrituras, descrevendo seus 4 relacionamentos vitais, com seu pai, com seu marido, com sua irmã e com seu Deus. Isso girou em torno da vida de Lia, né? Para frente. O pai imprudente. Aqui está o tema, o texto. O pai imprudente. Subtítulo, vai lá. Quando Deus chamou Abraão, ele fez com Abraão uma aliança incondicional, prometendo abençoar o mundo inteiro por meio de seu filho Isaque. E mais tarde, por meio do filho de Isaque, Jacó. Olha o processo. A bênção incluiria o Messias vindouro. Olha como que as coisas já estavam se desenhando lá naquele tempo. Porque a bênção incluiria o Messias vindouro. Você vai ver no final se a gente conseguir terminar de ler, como se desdobrou essa história. Vamos lá. Abraão chamou uma esposa, Rebeca, para Isaque. O nome da esposa de Isaque era Rebeca. Que dentre seus parentes da Mesopotâmia, ela deu a Isaque 2 filhos gêmeos, quando Isaque já estava velho. O gêmeo que nasceu em segundo lugar, foi Jacó, que conspirou com sua mãe, enganou seu pai, que estava cego e enfraquecido, e defraudou seu irmão Esaú. Sabe que Esaú teve meia culpa nisso, né? Para receber a bênção da aliança. Jacó então fugiu de Esaú para ir viver com os parentes de sua mãe, a família de seu tio Labão. Jacó foge de Esaú e agora vai viver com seu tio, né? Labão. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, Raquel era bonita e atraente. Essa é a descrição. Isso está registrado em Gênesis 29, 16 e 17. 16 e 17. Tá certo? A palavra hebraica traduzida por meigo significa fracos. Tinha olhos fracos. E é de difícil interpretação. Algo sobre os olhos de Lia soava negativamente. Talvez ela enxergasse pouco ou fosse vesga. Só uma suspeita, né? Que o comentarista está dizendo. Ou talvez seus olhos fossem claros, quando a maioria das pessoas tinha olhos escuros. Especulação, tá bom? Seja qual for o motivo, ela não era considerada atraente e cresceu à sombra da sua linda irmã mais nova, Raquel. Para piorar as coisas, Labão foi sábio em guiar suas filhas e em evitar a comparação entre elas.
Na verdade, seu comportamento ao arranjar o casamento delas foi de um pai que achava que a única maneira de arrumar um casamento para Lia seria enganando alguém e fazendo esse alguém se casar com ela. Foi o que Labão fez. Labão também não era sábio espiritualmente. Seus negócios com Jacó indicam que ele era um homem de negócios desonesto, que vivia para as coisas materiais. Quando Jacó finalmente foi embora, depois de servir Labão durante 20 anos, ele disse para Lia e para Raquel: seu pai tem me feito de tolo, isso foi Jacó falando, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Gênesis 31, 7. Foi aí que Deus agiu a favor de Jacó, porque Labão enganou Jacó por muitas vezes. Jacó trabalhou 14 anos de graça. 7 anos para ter o amor de Raquel. Quando ele cumpre os 7 anos e vai casar, ele não teve um momento bom, ele acabou tomando vinho demais e dormiu. Agora Labão, ao invés de entregar Raquel para Jacó, entrega a irmã Lia. É aí que a Lia entra no cenário. A história de Lia começa ali, né? Labão não entrega a menina que ele tinha prometido. Você trabalha por 7 anos que você terá o amor de Raquel. Não. Entregou Lia. Aí, quando Jacó foi reclamar, ele falou assim: não, para você ter Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. 14 anos Jacó trabalhou para conquistar Raquel. Só que quando ele assume Raquel, como ele já tinha assumido Lia, teve que ficar com ela. Ficou com as duas. No mundo antigo, essas coisas, principalmente na cultura, existiam, né? Então, olha só, Labão valorizava as posses materiais e estava disposto a enganar as pessoas a fim de obtê-las. Além disso, ele era idólatra e não um crente, né, ao Deus de Jacó. Gênesis 31, 29 e 30. Portanto, Lia foi criada por um pai imprudente, materialista e idólatra. A história diz isso. Marido desafetuoso. Aí vamos no contexto da história. Então Jacó, né, imediatamente apaixonado por Raquel, Jacó propôs-se trabalhar 7 anos em troca da mão dela em casamento. Esse era o preço exorbitante por uma noiva naquela cultura. Tá entendendo aí? Percebendo a vulnerabilidade do jovem rapaz, Labão deu-lhe uma resposta evasiva: será melhor dá-la ao ver do que a algum outro homem. Fiquei aqui comigo. Gênesis 29, 19. Depois de trabalhar 7 anos, Jacó exigiu casar-se com Raquel. É preciso ter imaginação fértil para pensar em como Labão maquinou esse embuste. Imagine uma festa de casamento dos tempos da antiguidade, durante a tarde, da noite, com bastante vinho, uma noiva com um véu grosso sobre o rosto, sem luzes elétricas no local. Jacó pensou que tivesse se casado com Raquel. Tá entendendo? Mas quando chegou a manhã, lá estava Lia, verso 25, do capítulo 29. Né? Lá estava Lia. Dá para imaginar o choque, né? A surpresa que Jacó teve. Quando Jacó confrontou Labão dizendo: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Pergunta a Jacó. Por que me enganou? Verso 25. A resposta de Labão deve ter penetrado como uma adaga no coração de Jacó. A adaga é um pequeno tipo da família de facas, né? E punhais. Adaga, né? Deve ter entrado como uma faca ou como uma adaga no coração de Jacó. Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Olha aí, tá entendendo? Labão sabia dos costumes, mesmo assim fechou acordo com Jacó
E no final, ele já sabia de tudo. Ele foi e enganou Jacó. Bora. O Espírito Santo certamente usou essas palavras para confrontar Jacó sobre como seu pai devia ter se sentido sendo enganado em sua cegueira por seu filho mais novo, que tomou o lugar do primogênito. Claro, essa história se repete porque Jacó, para conseguir a bênção, ele enganou seu pai. Todo mundo se enrolar aí, acaba se repetindo em Jacó, na sua descendência. O enganador havia sido enganado, porque Jacó tinha participado desse engano lá atrás. Para receber a bênção do seu pai, ele botou uma pele de animal, a mãe dele colocou sobre ele, e foi lá para poder receber a bênção do seu pai, fez o guisado no lugar de Esaú. Esaú também acabou contribuindo, porque ele acabou vendendo para Jacó a sua primogenitura, né? Labão então permitiu que Jacó se casasse com Raquel depois de esperar uma semana, porém apenas com a promessa de que trabalharia para o sogro outros 7 anos. Jacó concordou e a triste prática da poligamia mostrou seu feio rosto. Aí dali você vê uma cena de poligamia. Assim o palco foi preparado para outra comparação devastadora na vida de Lia. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida. Aí a história se desenrola. Certo? Irmã infeliz. O desejo de Lia de ser amada por seu marido não foi satisfeito. Ironicamente, Jacó, quando em idade avançada, escolheu ser enterrado na sepultura da família, perto de Lia. Olha só, hein? Em vez de escolher ser sepultado perto de Belém, onde Raquel estava enterrada. Talvez ele finalmente tenha vindo apreciar Lia, mas já era tarde. Por meio de Lia, Deus rapidamente deu a Jacó 4 filhos, um após o outro. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Né? Após alguns anos, Raquel estava frustrada e confrontou Jacó. Dai-me filhos e eu morrerei. A resposta de Jacó foi dura, mas expressou uma importante verdade teológica. Olha só, Jacó disse: por acaso estou no lugar de Deus? Quem é impedido de ter filhos? Gênesis 30, verso 2. Deus é soberano e filhos são um presente vindo dele. Quão irônico é que cada irmã possuía o que a outra queria. Olha só o desenrolar da vida da pessoa, né? Jacó era a preferida, mas era estéril. Aliás, Raquel era a preferida, mas era estéril. E Lia, que não era a preferida de Jacó, porque entrou num processo do engano do próprio pai, foi a que teve filhos. Olha como é que a história se rola. Só que Lia, ela entrou numa história sem ser chamada. Você está entendendo? Às vezes você entra numa história que não é sua. Você está vivendo uma vida tão bem, daí a pouco você, por uma falha ou uma decisão de outro, você acaba assumindo um problema que não é seu. Essa moça passou a vida dela inteira tentando agradar o marido, porque já que tinha casado, ela queria a atenção de Jacó. Quando Jacó consegue casar com Raquel, Jacó agora só tem olhos para Raquel. Lia fica em segundo plano. Lia torna-se a segunda esposa, conforme os costumes daquela época. E ela passou um bom período. Só que, olha só o destino, o que o destino trouxe. Raquel, que era amada por Jacó, não poderia dar luz a filhos porque era estéril. Era comum nas mulheres daquele tempo. Já Lia, que não era desejada pelo seu marido, deu a ele 4 filhos. A história do mundo se desenha
nessa situação. Se você ler a história do mundo, você vai entender que os filhos de Lia, os filhos de Raquel, eles têm um papel importantíssimo no cenário mundial que nós estamos assistindo aí. É só você fazer as ligações. Você precisa ler e acompanhar. Que parte da Europa, parte da Ásia, parte de alguns países do mundo tem algum descendente vindo dessa família. E que gerou algumas nações. O sol já está nascendo, ó, uma diferença aqui. O sol nascendo não, o sol já está aí, mas só que ele já está trazendo a sua luz aqui na minha área onde eu estou. Né? Porque está chegando também o verão, ele está caminhando, hoje estamos em outubro, então o sol ele muda. 5 horas da manhã aqui já é... Você pode ver que já ficou... Já estou perdendo aqui a luz aqui. O sol, 5 horas da manhã, o dia 5 horas da manhã já está claro. Então o que eu quero dizer para você, para você ter ideia, para fecharmos o assunto aqui e nós falarmos numa outra oportunidade, porque está quase fechando aqui também. Quase fechando, eu tenho 4 minutos, quase fechando. A irmã infeliz. Então o que aconteceu? Lia deu à luz a 4 filhos. Porém, Raquel era estéril. Como Lia, você pode ter satisfeitos. Como Lia, você pode ter satisfeitos em Deus seus verdadeiros desejos, pois Ele é o Deus que ama você e que lhe deu Jesus para ir à cruz, assim levar você ao seu Pai Celestial. Você está entendendo? Olha só, rapaz, o sol está chegando. Eu não estou conseguindo ter uma clareza aqui das coisas, né? Vamos ficar aqui. Então o assunto é esse. E diz o texto, quando você vai lendo a história, quem que vem da descendência de Lia? Quem que vem da descendência de Lia? Jesus nasceu da descendência de Lia. Como por justiça, a descendência que trouxe Jesus de Nazaré, o Salvador da humanidade, veio dos descendentes de Lia, não dos descendentes de Raquel. Então, com essa palavra eu quero fechar aqui com você o seguinte: mesmo que você sofra alguma injustiça, mesmo que você sofra alguma coisa que possa ter te tirado a sua paz, você entrou numa questão que não é sua, né? Numa situação que você não pediu, né? Mesmo que você está olhando aí, só está embolsado. Mesmo que você entre nesse cenário, nessa situação toda em que te colocou numa vida de batalhas, de situações que você não pediu, você entrou num estado de batalha que você não buscou isso, por alguma razão você entrou nisso, ou você está passando por algum tipo de situação, Deus fará justiça na sua vida. Nós temos que observar que quando nós somos injustiçados de alguma forma, Deus ele se encarrega de trazer justiça sobre a nossa vida. Se você está passando por alguma situação, não na semelhança de Raquel, né? Mas de algum modo você não procurou o problema, você não projetou o problema, você não criou o problema, você está vivendo a sua vida de obediência, de repente você entra numa questão que não é sua. Deus fará justiça pela sua vida. Deus te dará a oportunidade de vitória que você precisa. Então fique na posição de um chamado de Deus, de uma chamada de Deus, assim como Deus foi. Deus não desamparou Raquel, não, tá certo?
Deus não deixou de abençoar Jacó também não, eles cometeram falhas. E Lia também não foi esquecida, porque da descendência de Lia nasceu o nosso Salvador. Então ela é lembrada por isso, talvez nem tanto mencionada, mas Deus fez justiça na vida dela. A sua geração foi uma geração em que alcançou uma vitória, uma bênção, por causa da luta que ela passou. Então mesmo que você entre numa rota, num caminho de lutas, de dificuldades, por uma coisa que você não buscou e não projetou, e isso veio como um mal para você, fique na posição de um servo fiel. E Deus certamente no tempo oportuno irá te abençoar, te engrandecer e mudar o cenário da sua vida para melhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Voltamos a conversar numa próxima oportunidade.